pessoal, tudo bem? Professora Briane Mourão chegando por aqui, né, para a gente finalizar a semana, concluindo aí a terceira aula, falando um pouquinho sobre plano cartesiano, sobre distância entre os pontos, que a gente já começou explorando um pouquinho na aula passada e a gente vai concluir na aula de hoje, tá certo? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa aula, né? Eu e o professor Tiago e o professor Pedro, que está ali no chat já já, a gente preparou uma aula massa para interagir um pouquinho aqui com vocês e transmitir um pouquinho de conhecimento, tá certo? Então, gente, o formato da nossa aula digital, né, possibilita que você assista nesse momento a aula ao vivo pela TV, mas depois você pode dar uma olhadinha também no computador e no celular através do nosso aplicativo, tá certo? Para falar um pouquinho sobre essa interatividade que a gente pode ter pelo aplicativo e os recursos que a gente pode explorar nele, eu vou chamar aqui o professor Pedro, tá bom? Tudo bom, professor? Fala, galerinha! Muito bom dia para você que está nos acompanhando aqui hoje, tá? Essa aula top de matemática falando aí sobre distância entre dois pontos. Então a gente começou a construir esse conhecimento durante a semana e hoje a gente vai fazer o encerramento, né, com chave de ouro, mostrando para você outra forma de cálculo aí para a gente encontrar a distância entre dois pontos, certo? Falando um pouco sobre o nosso aplicativo, você pode fazer o download, vai aparecer aí 2 QR Codes, certo? Você vai pegar o seu celular, vai direcionar a sua câmera para o sistema operacional do seu aparelho, seja ele Android ou iOS, e aí você vai lá para a sua loja de aplicativo, faz o download, coloca o login, a sua senha, o login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento, certo? E aí você vai poder acompanhar, falar aqui ao vivo com a gente, mandar seu nome, a sua escola, certo? Seus comentários e as suas dúvidas, tá bom? Vou voltar agora para a Briane, que ela vai dar início à nossa aula de hoje. Bom, gente, professor Pedro aqui reforçando a importância da participação de vocês aqui, né, através do aplicativo, conversando com a gente pelo chat e também hoje querendo falar um pouquinho sobre essa questão da acessibilidade, né, a gente tem aqui o Anderson ajudando a gente fazendo a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, a transmitir também um pouquinho de conhecimento aí para você, tá certo? Então, todos nós aqui participando juntos para que a gente consiga fazer uma aula massa, tá bom? Então, né, lá no canal do YouTube a gente já fala todas as aulas e é para reforçar mesmo que você pode rever as aulas anteriores lá, tirando dúvidas, fazendo os comentários lá no vídeo também, tá certo? Então, a gente tem lá o repositório com bastante informação, bastante vídeo para ajudar você. Aqui já apareceu o professor Tiago, né, pedindo para a gente começar a nossa aula. Então, vamos nessa, fazer uma revisão básica do que a gente viu nas aulas passadas, tá bom? A gente começou falando sobre a ideia do xadrez, né? Então, utilizando essa parte do jogo para a gente conhecer um pouquinho mais do tabuleiro e utilizar a localização das peças no xadrez como ponto de referência da gente utilizar também essa ordem lá no plano cartesiano, né? Então, a gente verifica aí que o xadrez é um tabuleiro quadrado, dividido aí em 8 quadradinhos na largura, 8 quadradinhos na altura e a gente tem um total de 64 quadradinhos pretos e brancos, né? Entre pretos e brancos. Para que a gente consiga localizar uma peça, a gente vai utilizar a orientação horizontal, sendo representada pelas letras do A até o H, e a orientação vertical sendo utilizada de baixo para cima, utilizando aí os números do 1 ao 8, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí a localização do cavalo. O cavalo está na posição da letra B, utilizando aí a linha do número 7, né? Então, a gente tem ali, ó, cavalo na B7. E aí a gente falou sobre a importância da ordem que a gente coloca essas informações. Como no xadrez a linha é dada aqui pelo número, perdão, e a coluna ela está sendo dada pela letra, se a gente disser a letra e o número, ou o número e a letra, a gente vai conseguir utilizar a mesma localização, né? Representar essa mesma localização aí, porque as dimensões aqui, né, na verdade, o comprimento e a altura, eles são dados com elementos diferentes. A gente tem a letra e o número. Então, eu posso falar ali o 7B e a gente vai utilizar o mesmo quadrinho para representar essa localização.
Só que quando a gente fala do plano cartesiano, por exemplo, a gente vai utilizar apenas números, né? Então, a gente vai ter aí que respeitar determinada ordem. Propositalmente, aqui utilizando o xadrez, a gente já começa instigando você a perceber essa ordem. A horizontal é dada pela letra e a vertical ali é dada pelo número. Então, a gente está fazendo a horizontal primeiro e vertical depois, tá certo? Para que você consiga localizar esse ponto e a gente vai respeitar essa ordem mais na frente. Falando um pouquinho sobre a ideia do plano cartesiano, a gente utiliza aqui duas retas, né, retas numéricas, lembrando o ponto de referência sendo 0, e aí a gente vai ter essa localização para positivo e para negativo, respeitando esse ponto de referência. Então, para a direita e para a esquerda, eu tenho essa sinalização, direita positiva, esquerda negativa. Para cima e para baixo, a mesma ideia, né? Para cima positivo, para baixo negativo. Separando o plano todo em 4 partes, a gente chama essas partes de quadrantes, tá certo? E a gente estudou na aula passada como que cada ponto vai ter o seu sinal, né, de acordo com o quadrante que ele se localiza. Então, dá uma olhadinha na aula anterior, que a gente já estudou isso, 2 aulas na verdade, né? Revisamos na aula anterior também, como que a gente identifica esses sinais em cada um desses quadrantes, tá certo? Bom, utilizando o exemplo que a gente viu no finalzinho da aula, a gente tinha a relação de acordo com o ponto para colocar aqui quais são os números para x e y que esse ponto vai ocupar. Então, a gente está aí com um triângulo, a gente comentou sobre os pontos A e B, que tem valores para x e y idênticos, né? Só que o ponto P, que é o que mais aqui eu queria abraçar nesse momento, né, nessa aula, né, que a gente conseguisse perceber a diferença. Então, aqui eu tenho o ponto P com x4 e y1. E aí a gente falou muito sobre essa ordem. Se a gente colocar, por exemplo, o y primeiro, que é 1, e o x igual a 4, a gente vai ter uma localização totalmente diferente. Ele vai aparecer aqui em cima, ó. x1 e y4, ele ia estar nessa localização aqui. Então, a gente já começa a perceber o quão importante essa ordem de colocar a horizontal, né, o x primeiro e o y depois, ela vai ser definitiva para que a gente localize de maneira correta um ponto aqui nesse plano cartesiano, tá certo? A gente tá fazendo uma revisão sobre as aulas anteriores e a gente terminou a aula falando sobre distância entre 2 pontos. Como a gente vai aprofundar na aula de hoje, eu vou dar uma pausa por aqui para escutar os comentários do professor Pedro, que já estava aqui verificando essa revisão junto comigo. Pessoal, essa revisão que a gente fez aí relacionado a essa questão do plano cartesiano é para a gente ter uma base do que a gente vai ver lá na distância entre 2 pontos, certo? Então, a gente fez uma revisão aí com vocês em relação ao plano cartesiano, mostrando os 2 eixos formados por esse plano. A gente tem o eixo da horizontal, que é chamado de eixo das abscissas, certo? Que a gente encontra aí os valores de x. E no eixo da vertical, a gente tem os eixos das ordenadas, que está localizado aí os valores para y, certo? Então, quando essas 2 retas, quando esses 2 eixos, eles se cruzam, a gente tem a origem do plano cartesiano, que é o ponto 0 e 0. É o ponto de partida, tanto para o eixo x, quanto para o eixo y, certo? Então, quando a gente faz essa separação, a gente encontra aí 4 quadrantes, tá? Lembrando que os valores para a esquerda são os valores aí positivos, para a direita são os valores negativos, certo? Então, a gente tem essa relação aí dos pontos e é bastante importante que você observe a ordem com que você escreve esses pontos, como o Briane falou, certo? Então, o primeiro valor que você vai colocar em cada ponto é o valor de x e o segundo valor aí é o valor de y, certo? Então, a gente mostrou aí também essas relações aí das distâncias entre 2 pontos. Você vai notar que até agora a gente falou apenas dessas distâncias, não foi, Briane? A gente colocando aí as retas, né, os segmentos de reta de distância na horizontal ou na vertical. A gente não colocou nenhum exemplo ainda falando em relação à diagonal, que foi o finalzinho da nossa aula passada, falando como a gente pode calcular essa distância, certo? Então, a gente mostrou aí como você calcula a distância na horizontal e na vertical, e você vai observar que na horizontal, tu pode passar aí, Briani, na horizontal a gente tem um valor em que o ponto de x ele muda, mas os valores de y no ponto, né, no par ordenado, ele é o mesmo, tá? Então,
Quando você tem aí dois pontos em que o valor de y ele for o mesmo, basta você encontrar a variação aí do valor de x e esses segmentos estarão na horizontal, tá? Se você encontrar dois pontos em que o valor de x ele for o mesmo, esse segmento ele vai estar na vertical e basta você encontrar aí a variação do eixo y, certo? Então, eu vou voltar agora para a Briane, ela vai dar continuidade aqui à nossa aula, mostrando para vocês essa questão aí do segmento na diagonal. Bom, gente, como o professor Pedro já estava aqui antecipando, né, essa parte da revisão, falando sobre essa ideia de distância entre os pontos, a gente fez uma revisão rapidinho aqui para que você pegue o gancho e a gente continue com essa ideia. Até porque, como ele comentou, a gente deixou como um desafio para você verificar se saberia como calcular quando a gente tivesse a distância entre dois pontos que tivessem na diagonal. Então, a gente já vai revisar aqui a horizontal e a vertical para você lembrar desse raciocínio e vamos ver como é que a gente calcula quando estiver na diagonal, tá certo? Então, explorando aqui o exemplo que a gente tinha dito, ó, para eu saber essa distância entre dois pontos que estão na horizontal, e aí o professor Pedro trouxe um comentário interessante. A gente vai ter duas posições para x diferente, mas a altura disso não está variando, né? Então, o y dele não está variando. A gente não vai estar interessado nesse momento em verificar esse y, somente essa distância entre os dois valores de x. Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? A gente tem o x igual a 3 e o x igual a 5. Entre 3 e 5, a gente vai ter a distância de 2 unidades, né? Então, é importante frisar, eu sempre gosto de frisar, que o ponto de partida ele não é contado enquanto distância, a gente está começando a partir dali. Então, se a gente vai fazer a distância contando os espaços que existem, do 3 para o 4 seria um espaço e do 4 para o 5 seria outro espaço. Por que a gente fala sobre isso, né? É muito comum no comecinho, se a gente observar o segmento, com todos os pontinhos definidos ali, ó, se entre 3 e 5 tivesse um pontinho representando o número 4, de repente você pudesse contar a quantidade de pontos e não a quantidade de espaços que tem ali, tá certo? Então, a gente está calculando a distância e não o marco, não a referência, tá certo? Só para a gente relacionar. Então, continuando, a gente fez aqui 5 menos 3, que deu 2, porque a gente queria a distância que existia do 3 ao 5, tá certo? Utilizando esse mesmo raciocínio, do 5 ao 12, um exemplo também que a gente fez na aula passada, a gente tem 12 menos 5, que tem 7 unidades de distância. Uma subtração feita para que a gente consiga saber quanto que tem de distância do 5 ao 12, tá certo? E aí a gente pegou um valor negativo agora. Então, veja como é importante essa relação. A gente está querendo saber quanto que tem de distância de menos 3 a 5. E aí, quando a gente fez esse comentário, o professor Pedro já falou, dizendo, olha, cuidado com essa distância. A gente tem 5 menos menos 3, pegando o começo, pegando o fim, menos o começo, né? O 5 menos menos 3, a gente fez aqui menos com menos, que dá mais, e aí 5 mais 3 dá igual a 8. Professor Pedro, sigo? Pode seguir. Só uma observação em relação a essa questão aí do valor negativo, certo? Lembre-se que distância só tem distância positiva, tá bom? Então, se você pegasse aí e subtraísse o menos 3 menos 5, você estaria aí com o resultado menos 8, e aí você poderia encontrar o módulo desse valor, certo? Então, o módulo de menos 8, né, transformando ele em um valor positivo, seria igual a 8, que daria o resultado aí da distância entre esses dois pontos, tá bom? Exato, essas duas barrinhas aí, né, que tem entre essa subtração, ó, aqui em cima, tá pedindo para a gente fazer a subtração entre os valores, e essa barrinha aqui significa um módulo, onde a gente vai considerar o valor positivo, uma vez que a gente está calculando a distância entre os pontos, e não a posição que eles ocupam, tá certo? Então, vamos avançando por aqui, ó. A ideia é que a gente comece a perceber isso agora no plano cartesiano e relacionar agora quais são as posições que esses pontos ocupam e trabalhar com essa noção de distância. A gente tem aí os pontos A e B e calculando a distância horizontal, a gente está fazendo a subtração do x igual a 3 e do x igual a 1, né? 3 menos 1 vai dar 2, 2 unidades de distância. Beleza. A gente fez aqui esse raciocínio utilizando um último exemplo, onde a gente começou a trabalhar com essa noção de distância horizontal. O mesmo processo utilizado aqui, ó, o ponto B ocupa o x igual a 5,
O ponto A ocupa com o x igual a 1 e quando a gente fez a subtração, a gente tem 4 unidades de distância. Esse foi o finalzinho do exemplo. A gente ainda fez a vertical, não foi? Utilizando a parte do y, olha aí. Agora, lembrando a observação que o professor Pedro falou, ele tinha dito que a gente vai calcular a variação agora no y, ó, o x permanece aqui o 5, tá vendo? Mas a altura aqui está variando. Então, a gente vai fazer a subtração justamente dessas posições, mas agora olhando na vertical, né? Então, a gente vai ter o 4 menos o 1, ó, para dar igual a 3 unidades de altura, se a gente fosse observar aí as dimensões, tá certo? Porém, a gente terminou o exemplo provocando esse pensamento em você, né? E se a gente tivesse agora de calcular essa distância na diagonal, tá certo? O professor Tiago já colocou aqui para a gente um artifício que a gente pode usar e a gente vai entender como esse artifício vai surgir na aula de hoje. Para calcular essa diagonal, a gente vai desenvolver o raciocínio dessa fórmula aqui. Mas eu não quero que você decore a fórmula, não. Vamos entender qual que é o pensamento por trás dessa fórmula e aí você vai entender por que ela é tão grandona assim, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no desenvolver. Ó, o Tiago já colocou, vamos lá, achei o máximo. Let's go. Vamos lá, então. A gente já verificou aqui que a distância que a gente tem horizontal, ela vai ser calculada pela subtração das posições em x, né? Então, essa parte a gente já pegou. Veja que a ideia é que a gente perceba que aquele resultado já vem de uma operação. Se você conseguir concluir o resultado de maneira individual e depois utilizar o raciocínio que a gente vai colocar aqui, vai dar no mesmo. O que a gente quer mostrar? Quer mostrar que esse valor para a distância em x, ele vem da subtração do x que veio depois com o x que veio antes, né? A gente está fazendo aí a ideia da distância, do cálculo dessa distância, tá certo? Então, quando a gente foi ver a distância que tinha na horizontal, a gente pegou a subtração dos x, né? Para utilizar o mesmo raciocínio para fazer a altura, a gente teve a subtração em relação ao y, né? A gente verificou que o x permaneceu o mesmo e a gente está usando agora a subtração em relação ao y para dizer a distância da altura, de um ponto para o outro, tá certo? Uma coisa muito importante é que a gente precisa entender que a distância que está sendo calculada é entre esses dois pontos, tá certo? Um erro muito frequente é considerar esse valor como se fosse em relação à origem, a partezinha aqui de baixo, né? Como se a gente tivesse o zero. E a posição que a gente quer calcular, na verdade, a distância que a gente quer calcular é entre esses dois pontos que estão aqui, tá? Então, sempre ter o cuidado de utilizar os valores de maneira correta, tá bom? E aí, agora, a gente percebe que eu tenho tanto o comprimento quanto a altura calculados por essa subtração, tanto em x quanto em y. Professor Pedro, sigo? Não, pode seguir, tá tudo certinho até agora. Até agora. Quando tiver errado, ele me ajuda. Não, brincadeira, gente. Vamos seguindo por aqui. A ideia agora é a gente utilizar essas informações para calcular essa diagonal. Então, se a gente fizesse a subtração de alguma maneira, utilizando agora do ponto A ao ponto B, a gente ia ter essa diagonal. A gente verificou que essa subtração está funcionando porque a gente está deixando de variar determinado elemento. Nessa parte da horizontal, onde a gente faz x e x, a gente permanece com o mesmo y. Ó. O y aqui não foi alterado, né? Quando a gente faz a subtração do y e y, quem não é alterado é o x. E agora, na diagonal, a gente está alterando os dois. Então, para o que a gente quer fazer, esse mecanismo de apenas subtrair os valores não vai ajudar muito. Então, o que a gente pode perceber? Há algumas semanas atrás, inclusive eu e o professor Pedro, falamos um pouquinho de relações métricas no triângulo retângulo. E uma das relações que a gente utilizou aqui foi o Teorema de Pitágoras, onde a gente verificou que um triângulo retângulo vai ter como ser o cálculo, né, da hipotenusa sendo igual, né, o quadrado da hipotenusa sendo igual à soma do quadrado dos catetos. Lembrando também que a gente falou sobre esses nomes específicos, né, diferentes. A hipotenusa vai ser o comprimento maior e os catetos vão ser os lados menores e que formam um ângulo de 90 graus. Então, a gente já identificou essas relações em aulas anteriores, tá certo? Qualquer dúvida, dá um pulinho lá. Utilizando desse argumento, né, utilizando dessa fórmula, a gente vai usar para representar lá a distância na diagonal da mesma maneira. Se a gente observar direitinho, ó, a gente fez esse mesmo desenho, só que já lá utilizando o plano cartesiano. Então, vamos dar uma olhadinha como é que isso vai ficar
nas substituições, ó, a gente vai ter que esse comprimento aqui representa a hipotenusa do triângulo ABC, ó. Então, se a gente observar direitinho, e é importante, gente, ver como legal. Quando a gente fala de plano cartesiano, a gente já vem de uma ideia de malha quadriculada, que os pontos estão sendo aí feitos utilizando quadradinhos, que os quadradinhos todos têm o 90 graus. Então, a gente já percebe que, de maneira intuitiva, qualquer traço que a gente faça aqui, utilizando horizontal e vertical, essa diagonal aqui, obrigatoriamente vai formar, com esses 3 pontos aí, um triângulo retângulo. É por isso que a gente já coloca essa ideia do Teorema de Pitágoras para definir com você de que maneira a gente vai utilizar essa relação entre a distância entre os pontos e o Teorema de Pitágoras, tá certo? Voltando para cá, né, do insight, a gente vai ter que essa distância na diagonal está representando uma hipotenusa. Sigo, professor? Com certeza. Sigo por aqui. Tá certinho ainda, né? Tá tudo jóia. Então, vamos lá, ó. Se a gente perceber agora, o que a gente vai utilizar? A gente vai associar o Teorema de Pitágoras com a relação que a gente tem aqui. Se a gente disse que no Teorema de Pitágoras o quadrado da hipotenusa vai ser a soma do quadrado dos catetos, o que a gente vai ter aqui, ó? Essa distância, que a gente está chamando de distância AB, então ali, ó, vai ser a nossa hipotenusa elevada ao quadrado. Primeira coisa que apareceu. Vai ser igual a o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Só que a gente acabou de concluir, de acordo com as informações anteriores, que essa distância aqui, ó, está sendo calculada pela subtração dos x. Então, esse cateto vai ser dado, vai ser descoberto através dessa subtração elevada ao quadrado. A mesma coisa em relação à altura, né? A altura que a gente está observando aqui, ó, que já é numérica, como eu falei, se você já tiver descoberto esse número antes, não tem problema de você já fazer a substituição direto no Teorema de Pitágoras. Mas a fórmula está surgindo percebendo de que maneira essa distância está sendo descoberta. Então, você está vendo que a altura está sendo calculada pela subtração dos y. Essa subtração vai dar a distância, que é representando um cateto, né, desse triângulo, e aí a gente está fazendo a substituição do cateto elevado ao quadrado. Então, basicamente, a gente está aqui fazendo a tradução do Teorema de Pitágoras aplicado quando a gente tem esse triângulo dentro de um plano cartesiano, onde o triângulo retângulo aparece para que a gente consiga calcular essa distância entre 2 pontos que não estão nem na horizontal e nem na vertical, utilizando a confecção de um triângulo retângulo. E para isso, a gente associa com o Teorema de Pitágoras, desde que a gente consiga descobrir a distância horizontal e vertical entre esses pontos. E aí, professor Pedro, tá legal assim? Show de bola. Ó, agora eu vou falar, né? Tava só... Tá certo. Tá certo. Tá bom. Tá tudo ok. Então agora não gente, tá certo, é? Ó, gente, vê só. É interessante que você entenda, como o Briane falou. A gente falou da distância na diagonal, Briane colocou a fórmula e agora ela está explicando a ideia da fórmula. É interessante que você entenda essa questão aí, de onde surgiu aquela fórmula, tá bom? Então, a gente tem aí a distância, depois dessa distância que está na diagonal, a gente consegue traçar aí um triângulo retângulo, certo? E aí, encontrando essas distâncias na horizontal e na vertical, que a gente já ensinou a você como é que encontra, basta você aplicar o Teorema de Pitágoras e você encontra aí as relações, tá? É importante que você não se assuste aí com o tamanho da fórmula, porque você pode fazer isso aí tudinho separado, certo? Você pode encontrar a distância no eixo horizontal, calcula a distância no eixo vertical e depois aplica o Teorema de Pitágoras, certo? Não tem nenhum mistério quanto a isso, tá bom? Então, depois que tu vai passar a palavra para mim depois também, né? Em 5 minutos, sim. Pronto, aí eu vou fazer outra observação, porque ela fica dizendo que eu estou dando spoiler o tempo todo. Mas é verdade, gente. Deixa eu só avançar por aqui para ver se dá para a gente aplicar essa ideia da substituição num exemplo rapidinho e a gente perceber essa relação entre a fórmula que a gente acabou de construir com a ideia do cálculo mesmo, né, do valor numérico aparecendo para que a gente faça essa relação, né?
Da aula passada, a gente utilizou esse triângulo, onde a gente já mapeou o comecinho da aula, utilizando tanto a parte horizontal quanto a parte vertical, e agora ficou faltando somente a diagonal, né? Então, a gente tinha esse exercício, e agora, utilizando esse mesmo raciocínio, utilizando a definição da fórmula, que agora já apareceu com um detalhe diferente. Não sei se você percebeu, ó, aqui a gente tem a distância de A a B, que deveria estar elevada ao quadrado, né? Por ser a hipotenusa. Só que, como a gente quer descobrir essa distância, ela vai ter que ficar sozinha. E a operação inversa da potência é a radiciação, que inclusive a gente também já deu essa aula por aqui, tá certo? Então, aqui ele já deu a maneira definitiva de você descobrir qual é o tamanho dessa diagonal. Como o professor Pedro disse, o professor Tiago já deixou aqui para a gente pronto a relação entre a subtração de maneira separada. Você poderia fazer a substituição desse valor de x aqui, ó, com 5 menos 1, utilizando esse pedacinho aqui da fórmula. Mas ele já fez isso antes, então 5 menos 1 tem 4 de distância para o x, 4 menos 1 tem 3 de distância no y, e agora fazendo a substituição ali, ó, a gente vai ter o 3 ao quadrado mais o 4 ao quadrado. E aí a gente vai ter a substituição já das subtrações que foram feitas antes. Só que a fórmula dá ela completa. Se você entende que as subtrações foram para calcular a distância, você não precisa escrever essa fórmula grandona, tá bom? Então, a gente vai resolver aqui a ideia agora de calcular qual que é esse tamanho dessa diagonal. Então, vamos lá, né? Só fazendo agora as continhas, ó. 3 ao quadrado vai dar 9, 4 ao quadrado vai dar 16. Quando a gente soma 9 mais 16, a gente vai ter 25. E a raiz quadrada de 25 vai ser igual a 5. Aí eu vou lembrar para você, lembra quando a gente estava resolvendo a equação do segundo grau, em que a gente disse que poderia admitir 5 positivo e 5 negativo para isso? Mas desde o comecinho da aula, na verdade, desde as aulas anteriores, o professor Pedro reforça sempre que a gente só pode ter distância positiva. Então, a gente não vai calcular aqui mais ou menos 5. A gente vai dizer que essa distância é apenas 5. Diga lá, professor. Show de bola. Toda vez que a pessoa falar então, eu já quero continuar a música, tá ligado? Mas assim, vamos lá. Uma observação que eu gostaria de fazer é em relação àquele exemplo que eu falei para você lá do menos 3 e do 8. Lembra? Lembro não. Do menos 3 e do 5. Engano. Então, quando a gente tem ali aquela distância no eixo da horizontal do menos 3 e do 8, certo? Aí qual foi o cálculo que a gente fez? 8, 5, desculpa, que a resposta é 8. 5 menos menos 3, que dá igual a 8. Aí eu disse assim, ó, você pode resolver colocando essa subtração na outra ordem, tá? Você pode colocar menos 3, menos 5, que vai dar menos 8, e aí você tira o módulo. Mas, quando a gente chega nessa fórmula aí do cálculo da diagonal, a gente não pega esse valor aí e eleva ele ao quadrado, certo? Então, e a gente viu que base negativa e expoente par, quando você resolve esse valorzinho aí, tá? Você encontra um resultado positivo, tá? Então não precisa você se preocupar qual é a ordem que você vai obter em relação a essas operações que você efetuar. Quando você elevar ao quadrado, você vai encontrar um valor positivo, tá bom? É isso. Já posso me despedir, né? Já, pessoal, um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula. Bom, gente, a gente já agradece aqui a participação de todo mundo que faz essa aula acontecer, né? O Devinho e o Gil que estão ali na produção. A gente tem aqui o Anderson ajudando a gente com a tradução simultânea e o professor Pedro com seus comentários, tá certo? A gente se vê na próxima aula, gente. Até mais. Tchau, tchau.